prefeitos das cidades daqui participaram nesta semana do Congresso Estadual de Municípios, que aconteceu no Pacaembu, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Um dos temas centrais do evento foi a busca por alternativas e soluções locais para enfrentar os prejuízos econômicos causados pelo tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Essa foi uma preocupação recorrente, então, dos prefeitos. Eu entrevistei vários deles, estive por lá e a gente trouxe, inclusive, a fala de um deles, o prefeito de São Roque, o Guto Issa. Ele é do PSD. Vamos ouvir. O tarifaço vai afetar especialmente algumas cidades. Afeta Sorocaba, afeta Osasco, afeta Barueri, alguns exportadores de alguns produtos específicos. A região de Sorocaba é uma região mais agro, é a segunda mais agro do estado, onde você tem produtor de mel, onde você tem produtores de café, na parte sudoeste do estado. A laranja ficou de fora por enquanto, mas ainda a gente espera que o governo federal consiga reverter para atuar principalmente no café e no mel. Bom, então foram vários prefeitos comentando sobre o assunto. Também conversei com o prefeito de Araçatuba, demonstrou preocupação com o setor de máquinas e da agroindústria, teve preocupação com o setor de carnes. E aí vou começar então esse debate com a Ellen hoje. Ellen, queria que a gente tentasse repercutir um pouco essa fala dos prefeitos sobre as negociações. A gente tem negociações tratativas no governo federal, temos tratativas aqui também no governo do estado de São Paulo. Mas tem muitos produtos ainda fora da lista de isenção. Você vê essas negociações paralelas caminhando de alguma forma? É mais difícil duas negociações acontecendo do que uma? Qual que é a sua avaliação? O que a gente está acompanhando aqui no desenrolar dessa crise é que, na verdade, as negociações que estão andando são essas paralelas, né? É de empresário para empresário. Foi assim que se conseguiu ali aliviar uma grande lista de itens do tarifaço. Aí tem, o próprio prefeito ele mencionou, né, a laranja, a carne, café, acredita-se que vai se entrar ali numa tarifa única para todos os países que acabam exportando esses produtos. Mas o que eu quero trazer dessa fala são dois aspectos. Primeiro, a questão geopolítica sendo usada no nível municipal. Isso já começou na eleição de 24. Isso foi muito forte. Quem lembra aqui em São Paulo, a campanha do Ricardo Nunes em relação ao Boulos, quando havia ali um acirramento do conflito em Israel e Gaza. É uma questão que estava completamente fora da vida prática do paulistano, mas que entrava de maneira indireta, principalmente via as redes sociais, para se trabalhar com a questão cultural, com as ideias culturais e valores culturais na campanha. E isso, 2026, vai ser muito forte e agora a gente vê os próprios prefeitos aí entrando nesse discurso. Agora, de forma prática, o que isso abre, Bia, me parece que abre, é uma questão de regionalização da economia. Esses prefeitos, de forma prática, o que podem fazer é se tornar lideranças de uma forma de regionalização da sua economia, para pensar como não ficar tão dependente da política externa. E isso sim, aí a gente está falando de uma questão prática da economia e da política dentro dos seus municípios. Luana, quando a gente fala de políticas públicas, como é que a gente coloca as políticas públicas dos municípios nesse debate que a Ellen citou? É um debate maior, né? Exato, sem dúvida. Bia, boa tarde para você, as nossas colegas aqui de bancada, você que nos acompanha aí de casa nesse sábado. Bom, agora a gente está começando a ver os desdobramentos dessa questão do tarifaço, né, Bia? E o que a gente vê é que para os prefeitos, eu concordo com a Ellen, né, tem essa questão de buscar diversificação, buscar ali criar, né, consórcios, modelos regionais que ajudem a fortalecer. A gente sabe que muitos municípios no Brasil, eles dependem do ISS, né? A maior parte da receita dos municípios vem da própria produção, da sua atividade comercial, da sua atividade de produção. Então, vai ter um impacto muito grande para os municípios. Lembrando que não são todos os municípios, né? O Brasil é muito grande, a gente tem mais de 5 mil municípios, cerca de 900 municípios vão ser mais impactados, porque são esses que realmente exportam. Mas a gente tem que olhar também que existe cadeia, né? Existe um efeito dominó para os municípios que não exportam, mas que dependem de algum tipo de componente que vem desses municípios que fazem exportação ou que transferem, né, de algum modo, alguma matéria-prima para outras produções. Então, apesar de não ser a totalidade de municípios impactada diretamente, indiretamente todos os municípios, ou quase todos, vão ter
algum tipo de efeito. E tem um aspecto, Ellen, Bi, em relação à questão de políticas públicas, que o professor Ricardo Hausmann, que é um professor de economia da Universidade de Oxford, ele tem uma análise, né, que ele fala sobre a competitividade dos estados, a competitividade dos países baseada na diversificação da sua matriz econômica. Isso é uma teoria já explorada economicamente para desenvolvimento de países, de sociedades, olhando desse ponto de vista da competitividade, mas o que é interessante que ele traz, um aspecto importante a não dependência em relação à complexidade econômica, né? O quanto você consegue naquela mesma região ter uma cadeia de produção que seja autônoma para construir, por exemplo, a gente está falando aqui, vou pegar um exemplo de um município que vai ser muito impactado, inclusive é o município mais impactado no Brasil e é do estado de São Paulo, que é Piracicaba, que exporta máquinas pesadas para os Estados Unidos e também tem uma indústria têxtil muito ativa, muito forte. Esse município, ele vai, ali na indústria têxtil, ele não produz só o tecido, né? Ele tem as máquinas, ele tem ali os trabalhadores dessa área, tem trabalhadores da área de produção das roupas, tem a venda das roupas. Então, você tem vários componentes envolvidos numa localidade que produz um determinado produto para ajudar a melhorar a complexidade econômica, que é justamente esse princípio, esse conceito que ajuda a melhorar a competitividade econômica de qualquer local, seja um município, seja um estado ou um país, para que haja uma menor dependência. A gente tem isso em diversas teorias, na administração também, né? Você não depender de um produto só para gerar a maior parte da sua receita, ou não depender de um cliente só. É a mesma coisa quando a gente fala de modelo econômico. Essa complexidade, ela sempre vai ajudar a qualquer tipo de mudança como essa, que obviamente ela é muito drástica, ter um efeito menor para os municípios. Então, a partir de agora, o que a gente vai ver é realmente essa mobilização, tanto de busca dos municípios por investimento e por apoio governamental, porque de algum modo essa receita, no curto prazo, ela vai gerar um impacto até essa retomada, né, até essa consolidação de uma nova indústria ou de uma nova característica ali, né, em relação às suas capacidades locais, vai se levar um tempo. Então, a gente vai ver em municípios buscando essas parcerias novas internacionais, aumentar essa complexidade econômica e também a busca de apoios e subsídios que a gente pode esperar que ela vai acontecer também. E a gente está falando do estado de São Paulo. Nessa semana mesmo, a gente noticiou 2 tentativas aí de negociação por parte do governador de São Paulo. Ele esteve ali no meio da semana com o governador da Geórgia, nos Estados Unidos, ouviu do governador da Geórgia, pela minha apuração, que tem uma promessa de reunião dos governadores norte-americanos com o presidente Donald Trump para falar dessas tarifas, e também esteve reunido com o Ministério de Relações Internacionais e Comerciais do Canadá. E aí rolou ali uma promessa de ampliar, né, esse comércio, de fazer essa abertura comercial entre São Paulo e Canadá. Aí chama a Luciana para comentar essas tentativas do governador, né, do quanto isso já tem ali um cunho eleitoral, do quanto isso reflete imediatamente ou não para os municípios. Lu, por favor. Tivemos uma abstenção de apenas 65 prefeitos que não compareceram a esse congresso, que já é um bom sinal para Tarcísio. Fato é, essa articulação já está mostrando por parte de Tarcísio que ele é uma pessoa que se considera preparado para exercer futuramente o cargo de presidente da República. Se alguém falar que esse evento não serviu de palco eleitoreiro, essa pessoa está fora da realidade, porque a própria apresentação do Tarcísio e do Ricardo Nunes falando com os prefeitos sobre a cidade de São Paulo como sendo uma cidade exemplo, ele já quis dizer assim, olha, sai o Tarcísio, ele vai assumir o executivo em Brasília, eu assumo São Paulo e todos vocês já estão com o canal aberto. Agora, precisamos de alternativas, porque a gente pega a exportação de peixe, 70% da produção nacional ia para os Estados Unidos. E ainda nós não temos uma definição de como vai suprir esse mercado, para quem vai vender. Então, a conversa do Tarcísio é boa, uma tentativa, porém precisamos ver qual vai ser o reflexo disso, porque quem tinha que conversar é o chefe do executivo lá em Brasília, e parece que a gente fica pegando no pé. Então, Haddad tentou ser atendido, não conseguiu. O Alckmin tenta falar, não conseguiu. E fica esse vai e vem para lá e para cá. E agora, Haddad e Alckmin, a meu ver, é uma opinião pessoal minha,
já desfocaram. Por quê? Porque já existe aí nos bastidores uma possível composição de uma chapa aí, Haddad e Alckmin para o governo de São Paulo. Tudo está dependendo do quê? Da definição de como o Tarcísio vai se comportar para presidente da República, e eu acho que ele já está abrindo caminhos com essas conversas para mostrar que ele é alguém que tem competência para tanto. Para chamar a Cíntia para comentar sobre esses caminhos eleitorais, eu vou colocar algumas falas aqui que aconteceram nesse Congresso. Inclusive, já destaco que fazia 60 anos que o Congresso não acontecia aqui, na capital paulista. E isso é um ponto interessante também, né, num ano pré-eleitoral, para a gente pontuar. Mas na abertura do Congresso, a gente teve a presença de diversas autoridades importantes, entre elas o ex-presidente da República, Michel Temer, que é do partido de Ricardo Nunes. Ele fez um discurso com elogios aos dois, a Tarcísio e a Nunes. Vamos acompanhar. Eu vejo com frequência na internet a questão da segurança pública sendo combatida enormemente, Gilcovis, pela aliança que existe aqui entre o município e o Estado. Lá, os senhores munícipes, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, devem aliançar-se com os municípios vizinhos, como fazem aqui o Estado e o município, para combater o problema da criminalidade e da atividade delituosa. E aí o governador, que falou um pouco depois, respondeu a esses elogios. A gente também tem essa fala. E quero dizer, presidente, que eu aprendi muito com o senhor, com a sua liderança, né, com a sua condução. O senhor foi um grande presidente da República. O Brasil, naquele momento, passou por uma transformação, virou uma chave, saiu de uma era anti-business, ingressou numa era pro-business, saiu de uma instabilidade, entrou na estabilidade, saiu de um período de depressão econômica para voltar a crescer. Reformas importantes foram implementadas. O senhor teve muita coragem, muita sabedoria. Tudo isso aconteceu no mesmo dia em que saiu também uma pesquisa em que um cenário sem o governador Tarcísio de Freitas apontava que Ricardo Nunes teria ali vantagem para conseguir o cargo de governador de São Paulo, 29% das intenções de voto. Eu perguntei para o prefeito como que ele se sentia sobre isso. A gente também tem esse trecho. Quando você vê o resultado da pesquisa com essa colocação, sem eu ser candidato, saindo em primeiro, né, uma boa avaliação, deixa a gente feliz, que só me resta ter gratidão às pessoas por reconhecer o meu trabalho. Evidentemente, isso deixa a gente lisonjeado. Agora, a questão do processo eleitoral, isso é no ano que vem, a gente vai, né, para frente. Eu acho que o Tarcísio, candidato à reeleição ao governador, eu trabalhar para ele poder se reeleger, porque tem sido super importante o trabalho conjunto do Tarcísio com a Prefeitura de São Paulo. E agora sim, né, Cíntia? Então, ouvindo tudo isso, juntando aquela informação de que há muito tempo não existia esse congresso aqui na capital paulista, o que dá para a gente tirar desse tom eleitoral do evento? Na verdade, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos assistem e minhas amigas aqui de bancada, sempre um prazer. Bia, na verdade, o que a gente percebe é que o jogo do tabuleiro está em pleno movimento, né? Então, nenhum passo, você vê que as falas são, assim, completamente cuidadosas, sob o ponto de vista que ninguém está descartando se é ou se não é candidato. A fala do Nunes ficou bem lacônica, né? Ele não disse, eu não sou o candidato, vamos ver o que vai acontecer, até porque precisa de uma reorganização dessas peças. A gente não sabe se Tarcísio vai ou não vai à tentativa da presidência. Então, agora é o momento em que as alianças estão sendo formadas e ninguém quer dar um passo que depois não tenha como retroagir. Então, é um momento delicado, mas é um momento de análise, principalmente. É claro que o Nunes, quando vê essa questão de uma pesquisa, ele já prospecta um possível cenário. E é óbvio, esse é o jogo eleitoral, né? E até então tá tudo certo, ao meu ver. As pessoas vão criando as suas bases, vão criando ali aqueles pontos de apoio, verificando o que é possível, o que não é possível fazer. E é claro que esse Congresso, neste momento, sobretudo, tão delicado economicamente e politicamente, em que a união de esforços talvez seja a única coisa capaz de permitir a sobrevivência de muitos municípios, é realmente a gente tem ali um palco muito grande para aquele que tiver uma voz que se destaque. O que é interessante da gente pensar, como as minhas amigas aqui já disseram, é que, de fato, a proporção dos resultados do tarifaço é muito além daqueles produtos que estão colocados na lista ou de isenção ou não. Por quê? Porque
porque a gente tem, como a Luana disse, essa cadeia, né? E nós temos setores que vão ser afetados desde aqueles que fornecem para o produto final que está tarifado. Além do que, se a gente pegar o exemplo aqui do município de Piracicaba, ao termos aí uma crise muito grande nos setores produtivos, uma crise de desemprego, isso vai gerar também em cadeia uma outra crise de consumo de serviços, de consumo de produtos. E não é uma região, ali toda essa região até eu conheço bem, é uma região que é toda interligada, são muitos municípios que são muitas vezes só município leito, e que as pessoas estão todas envolvidas dentro dos mesmos ramos de atividade. Então a gente ainda não tem como medir esta proporção e se nesse momento a união das pessoas, dos esforços e até mesmo contando, porque a gente tem que contar com o papel do governo federal, gostando ou não gostando, é o que todo mundo espera, que o governo federal possa trazer ali políticas públicas ou medidas que possam buscar alguma espécie de reversão no cenário, né? Não reversão nas decisões do Trump, muito embora, como disse a Luciana, que era dele fazer o papel dele, estar lá também, como o Tarcísio está tentando fazer. Se vai ter resultado ou não, isso é só o tempo que dirá. Mas, de fato, momentaneamente, quem souber utilizar todo esse cenário como um palanque político de forma adequada e ética, vai ter aí vários pontos no cenário que vai se desenhar a partir de já, né?